Para ter dinheiro, é preciso, sim, ter muita atitude. E por isso, todas as quartas-feiras, temos nosso encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro, e juntos vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Investidor em Foco no ar nesta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, e eu estou muito animada. Já vou contar para vocês porque antes vou dar as boas-vindas à minha dupla de hoje, Juliana Ranciaro. Que alegria ter você aqui. Alegria minha, Rê. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É uma honra estar aqui de volta e especialmente hoje. É verdade. Ansiosa, mas vamos parar de guardar segredo, né, Ju? Deve estar todo mundo querendo saber. Faz dias que a gente fala aqui que vai ter novidade, que vai ter estreia nessa quarta-feira. Então, gente, a partir de hoje, quarta-feira será dia de Dinheiro com Atitude aqui no podcast. E muita atitude com a nossa nova colunista Ana Leone, hein, Ju? Que tal? Nossa, eu estou super honrada, imagino que você também. Todo mundo aqui super ansioso e acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante. A Ana aí já é famosa no mercado, mas eu vou apresentar para quem não conhece. É especialista em finanças comportamentais, está no mercado há 25 anos. E vai acompanhar a gente aqui nessa jornada de educação financeira, né, Rê? Um assunto super relevante e que a gente quer trazer aqui para a pauta semanal do nosso podcast. Maravilhoso, Ju, é isso mesmo. Então, Ana, bem-vinda. A gente tem muito assunto para conversar por aqui. Seja bem-vinda. Oi, meninas. Oi, Renata. Oi, Juliana. Oi, ouvintes. É um super prazer. Estou muito feliz com essa coluna aqui, com esse bate-papo semanal. Acho que a ideia nossa vai ser realmente desmistificar uma série de coisas que a gente acha que é bem complicado no mundo das finanças, no mundo dos investimentos. No fundo é mesmo, mas a gente não tem que tratar isso como um tabu. Então, eu estou super animada aqui, viu? Acho que a gente vai ter assunto pra caramba. Ai, que bom, Ana. Então, seja bem-vinda de novo. Eu queria começar pedindo para você contar para a gente um pouquinho sobre toda essa sua experiência no mercado, o que isso trouxe para a sua vida, o que isso te ensinou, o que esses 25 anos te ensinaram sobre o mercado. Olha, todo dia eu aprendo uma coisa nova, principalmente porque eu acho que desde que eu comecei, o meu foco ou a minha única opção era entender o comportamento humano. Por quê? Eu sou formada em comunicação social. Apesar de trabalhar desde a época da faculdade no mercado financeiro, eu sempre fui um peixe fora d'água, porque eu vim da área de comunicação, mas eu até brinco que eu consegui um emprego no mercado financeiro e descobri uma carreira. Eu comecei trabalhando, atendendo cliente, e como eu não entendia muito do assunto, eu não tinha essa formação, não era nenhuma área de interesse meu, eu tinha que usar os recursos disponíveis ali, que era o quê? A minha forma de me relacionar com as pessoas para conseguir, assim, ganhar um espaço nesse mercado, que é um mercado que a gente sabe que é bastante competitivo. Então, desde lá do começo, eu tinha meio que o papel de ser a intérprete entre a equipe técnica e os clientes, que são pessoas que têm objetivos de vida, sonhos, projetos, e querem os investimentos como um meio, um caminho para realizar esses objetivos todos. Então, eu ajudava nessa interpretação e era uma forma, um recurso que eu usava justamente para poder aprender sobre esse mercado. E muitos anos depois eu descobri que esse recurso é um recurso que, se todo mundo usar de alguma forma, em maior ou menor grau, vai conseguir entender melhor o mercado financeiro. Então, essa acho que foi a primeira sacação assim, que eu tive sobre como entender as pessoas dentro desse mercado e ajudá-las a encontrar o caminho dos seus objetivos. Então, assim, não faltam histórias, viu, gente? Eu lembro, assim, que Acredito. eu já trabalhava... Pois é, eu já trabalhava há alguns anos no mercado financeiro e veio, assim, a primeira crise, né, que foi a grande crise, já tinha tido algumas, mas essa para mim foi simbólica porque foi
quase no dia do meu aniversário, um dia depois do meu aniversário, acabou com a minha festa, que foi a desvalorização do real. E várias pessoas, vários clientes que eu tinha na época ficaram muito assustados com o movimento de mercado, porque pessoas perderam quase todas as suas reservas e outros se mantiveram, né, dentro do seu perfil de risco, coisa que se pouco falava naquela época. E ali eu tive uma experiência de duas pessoas, dois clientes completamente diferentes. Um era uma pessoa dona de casa, aposentada, que tinha recebido uma herança do marido que já tinha falecido, que conhecia, assim, muito pouco do mercado, ela só entendia que ela tinha que preservar o dinheiro que o marido havia deixado para ela, e do outro lado tinha um profissional super experiente, trabalhava no mercado financeiro, já era vice-presidente de uma instituição de mercado, e os dois tiveram exatamente a mesma reação com o próprio dinheiro. Então, quando eu recebi a ligação dos dois ali, um com medo, que era a senhora aposentada, e ela queria só ouvir uma palavra de consolo ali, de que estava tudo bem com os recursos dela, e esse profissional experiente, que tinha de mercado que eu tinha de vida na época, agindo da mesma, ou reagindo da mesma forma, eu percebi que quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de emoções, e é nisso que eu foquei, em toda a minha trajetória profissional. Que legal, Ana. E Ju, a Ana contando aqui de onde ela veio, onde ela foi parar. Pensou a mesma coisa que eu? Eu pensei a mesma coisa, ia comentar a mesma coisa. Rê, quem sabe um dia a gente chega lá nesses 25 anos, né? Com essa formação. Mas eu e a Rê aqui, a gente também fez comunicação social. A Ana falando, eu falei, nossa, olha aí. Tá, eu também pensei. Nós somos tuas aprendizes aqui, Ana. Quem disse que para trabalhar em finanças, ou para se conhecer de finanças, ou para investir bem, a gente precisa fazer uma pós-graduação em administração de empresas ou economia? Obviamente que a gente precisa ter conhecimento técnico, a informação precisa quando a gente está tomando uma decisão, mas quando a gente entende do nosso comportamento, ou do comportamento de quem nos cerca, isso já é um passo super importante para lidar melhor com o dinheiro. Então, fica a primeira dica aqui do papo de hoje. Boa! Bom, gente, e a gente foi nas redes sociais, tanto da Ana quanto do Personalité, tentar saber de vocês o que vocês gostariam de ouvir aqui no quadro, no Dinheiro com Atitude de toda quarta-feira. Tivemos algumas respostas super interessantes, selecionamos 3 para lançar aqui, para ver o que a Ana acha dessa ideia. Então, Ana, vamos começar pela ideia da Andréia Pontin, que foi lá no Instagram dizer que quer saber sobre como começar a investir. Essa dúvida, ela é muito comum, né? É muito comum porque não é simplesmente o começar, né, o dar o primeiro passo, mas é de fato tomar uma iniciativa, dar um primeiro passo, ou mudar uma percepção, ou se arriscar, ou se aventurar, seja qual for aqui o verbo que a gente queira usar. O que a Andréia traz para a gente é algo que as pessoas fazem muito, elas ficam muito nesse estágio de contemplação do mundo dos investimentos, ou seja, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sei se é para mim, mas será, não sei por onde eu começar e tal. É uma pergunta muito recorrente essa da Andréia, então a dúvida dela é a dúvida de muita gente que está nos ouvindo, e o meu conselho é sempre começar do começo, parece bobagem, mas é isso mesmo. As pessoas têm que começar dando o primeiro passo. Então, primeiro, a gente não tem todas as informações nunca para tomar nenhuma decisão nossa, a gente precisa ter consciência de que a gente quer fazer aquilo, ou seja, dar este passo. A segunda coisa é começar mesmo. Então, se você tem receio de começar com 1.000, comece com 500. Se você não quer começar com 500, comece com 100. Abra a conta, entenda o processo, vá no seu internet banking, veja como é que funciona, pesquise sobre os produtos, mas comece. Porque o que eu percebo é que as pessoas, elas ficam olhando muito para aquilo, sabe? Não, mas deixa eu entender um pouquinho mais. Não, mas agora, mas será? Eu começo por aqui, começo por esse produto, pelo produto A, B ou C. Isso, de fato, faz pouca diferença.
é aquela coisa de você realmente fazer. O fazer, quando a gente toma qualquer decisão, é um processo que ele chega a ser cansativo para o nosso cérebro. Nós não gostamos muito de decidir. E quando a gente está falando de começar a investir, é uma decisão. Às vezes até existe a decisão e não existe o ato de começar a investir. Então, aqui, pela pergunta da Andréa, ela ainda não decidiu começar, porque quando a gente decide de fato, a gente busca os meios e os caminhos para a gente fazer o que precisa ser feito. Mas o conselho que eu mais dou e que acaba tirando um pouco o receio ou o medo que as pessoas têm de investir, ai meu Deus, mas eu nunca fiz isso, é isso, olha, não quer começar com 1.000, começa com 500, se não quer com 500, começa com 100. Que quando a gente já começa a experimentar, a gente já começa a desmistificar o processo. É igual uma maratona. Você quer começar a treinar para uma maratona, comece dando a volta no quarteirão da sua casa, que já você já decidiu e já deu o seu primeiro passo. Perfeito, Ana. Você falou da maratona, eu até lembrei aqui que hoje eu furei a corrida e agora eu estou me sentindo até com um peso na consciência. Pois e a sua experiência de correr certamente começou com a tua primeira volta no quarteirão, os primeiros 10 minutos de esteira. Investir é a mesma coisa, é aqueles 5 minutinhos de esteira. Comece por aí. Tá ótimo, eu vou lembrar disso amanhã cedo também. Ah lá, eu já dei dica dobrada aqui. Ó. Multifuncional. O Newton Oliveira, ele foi assim mais específico aqui e ele quer saber de você como aplicar em renda fixa, ganhando da inflação e com liquidez de no máximo 1 mês. Olha, Newton, se você descobrir, me avisa. Eu também quero saber, gente. Deixe os meus contatos na descrição desse podcast, porque eu também quero saber. Olha, mas não é incomum essa dúvida ou essa vontade, esse objetivo do Newton, tá? As pessoas, elas, por esse receio, que eu acho que vem até um pouco do que a gente falou aqui para a Andréa, o que vem do Newton é uma percepção equivocada do que são os investimentos. Investimento, ele tem que ter um objetivo muito claro. Então, por exemplo, ele já veio aqui que quer aplicar em renda fixa. Talvez o objetivo que o Newton tenha, o mais adequado, seja aplicar em renda variável, por exemplo. Né? Ou às vezes a pessoa quer investir em renda variável, quando o mais adequado é ela deixar num produto bastante conservador à mão ali, para usar quando precisa. E aí, segundo aqui, ganhando da inflação. Quando a gente está falando de superar a rentabilidade de algum indicador de referência, que é o que o mercado chama de benchmark, e aqui ele está trazendo a referência dele à inflação, a gente está dizendo que algum grau de risco ele vai ter que correr. Portanto, ter uma liquidez de no máximo 1 mês, talvez não faça sentido. Mas o mais interessante aqui da dúvida do Newton é a seguinte: às vezes as pessoas buscam por atributos que elas não vão usufruir. Por exemplo, uma pesquisa muito interessante da Ambima mostra que o tempo médio que as pessoas permanecem na poupança é de 11 anos. Vocês acreditam nisso? E é um produto basicamente procurado para quem quer liquidez, ou seja, para aquela emergência, para aquela coisa fácil de acessar, poxa, tá ali quando eu precisar, eu não quero correr muito risco. Só que no fim as pessoas acabam buscando um atributo do investimento, que é a liquidez e a segurança, mas não usufrui dela, nem de uma coisa nem de outra, ficando tanto tempo assim no mesmo investimento. Então, talvez essa busca aqui, poxa, para que ele quer a liquidez em 1 mês? Se ele já tem destino para esse dinheiro, talvez deixar na conta corrente, ou num produto bastante ali, que remunere apenas o dia a dia ali, porque 30 dias é muito rápido. A gente está falando de um período muito curto. Então, presta atenção no que a gente quer, sabe aquela coisa assim, ó, cuidado com o que deseja, porque a gente não consegue medir tão precisamente a inflação em 1 mês,
A gente precisa de um tempo prolongado, portanto, pegar um indicador de tão curto prazo, no espaço de tempo de disponibilidade de investimento também tão curto, ou seja, essa matemática aí ela não fecha muito bem. Então, acho que dá para tirar de conselho aqui, ou de aprendizado dessa pergunta do Newton, que é uma pergunta muito recorrente, perceba claramente, ou tenha ideia clara do que você quer mesmo para aquele dinheiro. Se você vai usar o dinheiro daqui a um mês, aí talvez não seja nem o teu propósito, você nem precisa se preocupar muito quanto você vai estar ganhando com esse dinheiro, porque ele já tem um destino certo com um prazo muito curto. Então, o máximo que você tem que colocar ali é em algo que vai te remunerar minimamente. Já se é um investimento de longo prazo, e aí sim você quer manter o poder de compra do seu dinheiro ganhando da inflação, você vai ter que abrir mão aí da liquidez e esperar um pouco mais para alcançar esse objetivo num espaço mais longo. Então, ou seja, de novo, aqui está muito claro que ele precisa saber qual é o objetivo desse dinheiro, porque a partir dessa definição muito clara do destino que ele quer dar a esse dinheiro, aí ele vai saber se é em renda fixa, se é um produto referenciado à inflação, se a liquidez vai ser maior ou menor, enfim. Então, isso acaba sendo a consequência de um objetivo muito bem traçado. Bem colocado isso. E, bom, nossa última sugestão que a gente selecionou foi do Rogério Lucci, e ele quer saber um pouco mais sobre previdência privada. É um assunto também bastante recorrente e quanto antes começar melhor, né, Ana? Esse é um assunto que eu acho apaixonante, mas também ele é bastante preocupante. As pessoas não pensam muito, ou não, na verdade não, vou refazer aqui, todo mundo pensa muito na aposentadoria, mas faz pouco por ela, porque é uma coisa muito distante do nosso presente, a gente tem muita dificuldade mesmo de pensar em tão longo prazo. Imagina só, poxa, o que eu vou fazer daqui 30 anos? Caramba, é muito tempo. E nós temos dificuldades mesmo em pensar de uma forma tão prolongada. Então, a gente até sabe que a gente tem que se preocupar, mas a gente não consegue abrir mão de benefícios do presente, né, prazeres do presente, para esse benefício futuro, que é a gente ter uma aposentadoria tranquila. A Previdência, ela tem que ser algo que garanta o padrão digno de vida das pessoas na aposentadoria. Então, a gente precisa fazer concessões no presente para que a gente consiga ter esses recursos para serem usados lá na frente quando a gente parar de produzir renda. Ou a gente pode até continuar produzindo renda, continuar trabalhando, mas sem depender do trabalho para esse objetivo. Então, a dúvida do Rogério aqui é uma dúvida de muita gente, porque hoje pouca gente tem a aposentadoria garantida. E essa dificuldade, meninas, passa também por uma questão comportamental, por a gente ter dificuldade de definir claramente os objetivos, da gente conseguir fazer essa projeção, ou seja, a gente se identificar lá nesse futuro que chega tão rápido, meninas, que vocês nem imaginam. Então, tudo isso, tanto a dúvida da Andréia, quanto a dúvida do Newton, quanto a dúvida do Rogério, por trás dessas dúvidas estão aí um elenco, está aí um elenco de comportamentos que a gente precisa entender mais a fundo ou trazer mais para a consciência das pessoas para que elas consigam mudar a percepção sobre a vida financeira delas. Fazendo esse movimento de mudança de percepção, eu acho que essas perguntas que foram feitas aqui para a gente, elas se respondem com mais facilidade. Bom, meninas, pensando nessa sua conclusão toda, Ana, como é que a gente poderia fazer para usar esse espaço e tentar ajudar a nossa audiência aí, nossas ouvintes e nossos ouvintes, a melhorar essa relação com o dinheiro? É possível? Tem uma formulinha que a gente possa tentar seguir para ver se isso melhora, isso resulta em investimentos melhores, mais conscientes e decisões melhores também por parte da gente? Olha, que tal a gente propor aqui para o pessoal
da gente usar aqui nas próximas semanas esse espaço para a gente focar em comportamento, mas as pessoas teriam que ter uma liçãozinha de casa aqui. Eu já fiz uma mentoria que foi muito legal com as minhas seguidoras, com os meus seguidores nas minhas redes, que eu acho que pode funcionar se a gente trouxer aqui para o podcast. Então, como é que ela funciona? Ela funciona com exercícios em que a gente tem que refletir pausadamente, de maneira bastante focada, envolvendo as pessoas que convivem conosco, porque não dá para a gente também tomar decisões financeiras sem a gente entender o nosso entorno, quem nos influencia, com quem a gente convive, com quem compartilha os objetivos com a gente. Então, a gente usar esses exercícios aqui nas próximas semanas para ajudar as pessoas a mudarem essa percepção sobre a vida financeira delas e passar a ter uma relação mais saudável e focar a energia onde vai fazer mais diferença. O que vocês acham? Eu topa, Ju? Eu topo, tô dentro e vou fazer o exercício com certeza. Eu vou fazer também, tô até ansiosa pelo que vai sair daí, hein? Então, isso é legal se a gente fizer junto. Então, vamos lá para o primeiro exercício? Tá, então vamos lá. A gente, todo episódio, vai evoluindo e vai lançando um exercício novo para quem tá ouvindo fazer em casa, é isso? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Então. Eu vou trazer aqui o primeiro exercício. Vocês duas e a audiência aqui vão ter a semana toda para pensar, e é legal, a gente até pode lançar algumas coisas nas redes sociais para as pessoas interagirem com a gente, contando como é que vai, né, como é que elas estão sentindo aí esses exercícios, como é que as pessoas que convivem também estão se saindo nesses exercícios. E no episódio seguinte, na próxima quarta-feira, a gente começa falando sobre o exercício de hoje, trazendo as conclusões, as reflexões, a interação das pessoas nas nossas redes sociais e lança o próximo exercício. É assim que vai funcionar aí nas próximas semanas. Bora lá? Combinado, bora lá. O que é o primeiro? Bom, pode parecer bem estranho, mas a gente vai começar essa mentoria nossa aqui falando sobre comprar. Quem gosta? Eu adoro comprar, mas assim... Quem não? Quem não, né, eu gente? Também. Pois é. Porque o consumo é uma coisa legal mesmo, ele materializa, né, o que a gente produz. Pô, a gente trabalha e o consumo, ele é uma materialização, algo visível do resultado do que a gente produz. Então, pode parecer estranho, mas esse será aqui o nosso primeiro exercício. E ele é o seguinte: se vocês não tivessem limite algum e pudessem comprar qualquer coisa, gente, qualquer coisa, quais seriam as 3 coisas que vocês comprariam? E não só quais coisas, mas por que vocês comprariam essas coisas? E aí é legal vocês descreverem detalhadamente cada uma dessas coisas e descrever a sensação que isso dá. É de liberdade, é a sensação de poder, de autoestima, de orgulho, de diversão. Qual que é, né? Quais são essas sensações, esses sentimentos que vocês vão ter ao realizar esse exercício? E aí é bacana fazer uma descrição bem detalhada mesmo desses motivos. Então, por exemplo, o sonho de vocês é ter uma casa na praia com 5 quartos, 10 quartos, 1 quarto, com piscina, para convidar os amigos para o fim de semana. Então, por exemplo, aqui é uma coisa material, objetiva, porque você quer conviver com seus amigos no fim de semana. Mas qual é a sensação disso? Poxa, é de você poder estar perto dos amigos, ou de você poder concretizar um objetivo? Qual é? Descreva assim, os sentimentos são importantes nesse exercício. Ou você quer ter aquela roupa da última estação que apareceu nas passarelas para você usar numa ocasião especial. Tá certo que hoje a gente está mais restrito, né, nas ocasiões de uso dos nossos figurinos, mas qual é a sensação? O que vocês sentem? Autoestima, é prazer? Vocês querem estar mais próximo de do sentimento que a outra pessoa que tem aquela roupa da última estação tem também? Enfim, descreva de forma bastante detalhada, porque isso vai ser parte da nossa reflexão para o próximo episódio.
Capricha, então, gente, sonha alto, lembra que não há limites, aqui vocês podem comprar qualquer coisa, mas a gente está falando de 3 coisas, e o mais importante, por que vocês comprariam essas 3 coisas? Ana, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, essa coisa precisa ser necessariamente para mim? Ou eu posso ter o sonho de comprar, por exemplo, uma casa para os meus pais, e daí eu descrevo isso? Exato, pode ser. Lembre-se que são os sentimentos dessa sua aquisição, ele, independente de quem você, porque tem muita gente que gosta demais de presentear, ou de prover, e acho que até vale, guarda isso, viu, Ju, para a gente falar sobre isso no episódio seguinte, com outras interações que a gente vai responder, porque acho que esse ponto que você trouxe é bem relevante, mas está valendo. Tá bom. Combinado. Eu já tô pensando aqui nas minhas 3 coisas. E, bom, lançado o exercício, gente, Ju, vamos lembrar todo mundo que pode participar pelas redes sociais e trazer as suas reflexões pra gente saber, né? Sim, gente, interajam conosco aí nas redes sociais, acho que é super legal a gente ir acompanhando durante a semana, podemos ir fazendo juntos aí, tirando dúvidas, né? E na semana que vem a gente volta. Então, para isso, é legal gente, mesmo. Né, porque Ana? Vamos começar a publicar. Porque muita gente pode ter a mesma dúvida que a Ju, ou outras dúvidas em torno, então vamos mandar pelas nossas redes, que a gente vai interagindo aí durante a semana também. Boa, para isso, pessoal, a gente vai publicar no perfil da Ana, no perfil do Itaú Personalité, para que vocês possam ir respondendo, para que vocês possam dividir com a gente o que vocês pensaram a respeito desse exercício que a Ana lançou, ou seja, quais seriam as suas 3 primeiras coisas a comprar se não tivesse limite nenhum de dinheiro, e a gente na semana que vem vai falar sobre isso, vai trazer exemplos de vocês, vai trazer os nossos, né, Ju? Para saber certeza o que vem depois e como é que a gente vai trabalhar essa nossa relação com o dinheiro. Então, já que é o propósito combinado e acordado hoje aqui entre todos nós, gente, tô ansiosa pro próximo, meninas. Ana, a gente fica aqui com a nossa tarefa e curiosas para saber como é que esse assunto vai desdobrar na semana que vem. Muito bom. E para ajudar, quem quiser, eu vou deixar uma dica aqui, que pode ser um material complementar para esse exercício, que é um livro muito bacana, que chama Mentes Consumistas, do consumo à compulsão por compras. É da Ana Beatriz Barbosa Silva, e ela é autora de vários livros. Esse livro, Mentes Consumistas, é muito interessante, diz muito sobre esses desejos, e vai ensinar bastante sobre o exercício de hoje. Fica aí a dica como um material de complemento aqui para a reflexão dessa semana e para o exercício de hoje. Muito legal. Já anotei o nome do livro também. Boa. Meninas, então a gente se encontra na semana que vem para dar continuidade a esse papo, combinado? Combinado. Eu tô curiosa, hein? Quero ver o que vai sair daí. Combinado. Ana, obrigada por esse primeiro episódio, por essa estreia. Vamos construir uma história super legal aqui no podcast com você. Muito obrigada, ansiosíssima, vai ser um super prazer dividir aqui um pouco da minha experiência com vocês. E sempre que a gente divide, a gente aprende muito. E é isso que a gente vai fazer por aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Até, Ju. Até, Ana. Gente, a gente se encontra amanhã no próximo episódio do Investidor em Foco, mas não esqueçam que toda quarta-feira a Ana e a Ju vão estar aqui com a gente para desvendar todo esse universo, essas faces da relação com o dinheiro que a gente tem. Então, ficou esse exercício. A gente vai querer saber a resposta de vocês, combinado? Até mais. Para ter dinheiro, é preciso, sim, ter muita atitude. E por isso, todas as quartas-feiras, temos nosso encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro, e juntos vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!